Dia do Sagrado Coração de Jesus. Se a gente pudesse olhar para o coração de Jesus, para a gente conhecer o coração de Jesus, a gente vai entender que é um coração misericordioso. Lendo esta parábola, lendo esta palavra, a gente vê que o nosso Deus tem um coração misericordioso. Vemos um Deus que não desiste do pecador. Oh, meu Deus, porque a gente desiste muito fácil das pessoas, hein? A pessoa te machucou, a gente, não quero mais saber de você, não. Tal pessoa, não fui com a cara da pessoa, eu já bloqueio ela da minha vida, já cancelo ela da minha vida. Não queremos estar perto de pessoas que nos fazem mal. Não queremos estar perto de pessoas que nos traem, de pessoas que nos perseguem. Essa é a verdade. A gente tem dificuldade de ser misericordioso. A gente tem dificuldade de dar uma segunda chance para alguém. Mas vamos esquecer a gente. Porque o que é o pecado? Preste atenção, porque você pode estar falando, mas Frei, a pessoa me fez o mal, a pessoa me feriu, a pessoa me machucou, a pessoa me traiu. Ok, o que é o pecado? O pecado é uma ofensa feita a Deus. O pecado é uma traição a Deus. O pecado é machucar Deus. Então veja, quem é o ofendido? É Deus. Toda vez que alguém comete um pecado, é Deus o ofendido. É Deus o traído. É Deus o negado. É Deus o ultrajado. E o pecador, quando peca, ele machuca Deus. Ele ultraja Deus. Ele machuca Deus. Ele flagela Deus. Ele coloca coroa de espinhos em Deus. Esse é o pecador. Lembre que eu e você somos pecadores. Mas a parábola está ensinando, Jesus está ensinando que eu não desisto dele. Eu vou atrás dessa ovelha perdida. Jesus não desiste desse pecador. É um amor misericordioso. Quando encontra, coloca essa ovelha nos ombros. Ele pega esse pecador para cuidar dele. Coloca nos ombros com alegria. Por ter encontrado, por ter achado. O que significa essa ovelha perdida, minha gente? Essa ovelha perdida é caminhar por um caminho que não seja o caminho de Jesus. Porque você pode perguntar, mas o que é uma ovelha perdida? Ovelha perdida é uma ovelha que está em algum caminho que não é o caminho de Jesus. Porque Jesus falou, eu sou o caminho. Então qual é o caminho que a ovelha deve andar? O caminho do bom pastor, ele é o pastor. A ovelha segue o pastor. Qual é o caminho que a ovelha tem que estar? A ovelha tem que estar onde o pastor está. E onde o pastor está? Jesus é o caminho. Quando uma ovelha não quer caminhar com Jesus, quando ela escolhe um outro caminho, e existem outros caminhos? Existem. Os caminhos do mundo. Os caminhos do mundo não são os caminhos de Jesus. Não adianta, cuidado, não se engane, os caminhos do mundo não são os caminhos de Jesus. Por mais que você queira fazer com que seja a mesma coisa, porque tem gente que acha que pode ser a mesma coisa. Tem gente que acha que pode viver as coisas do mundo e aí fala assim, não, eu só tenho que ser uma pessoa discreta. Eu posso fazer tudo do mundo, desde que seja com moderação. Não. Você não pode ser uma pessoa mundana nem com moderação. Do mundo você não deve fazer parte. Das coisas mundanas, este não é o teu caminho. Se você não está no caminho de Jesus, você está no caminho do mundo. E estando no caminho do mundo, você está perdido. Você está perdido. E qual é o problema disso tudo? Qual é a preocupação maior de Deus? Além de você estar perdido nesta terra, o problema é você se perder, que a gente pode dizer uma perdição final. É a pessoa se perder para sempre. Porque estar perdido em vida ainda tem solução. Você pode encontrar o caminho. Agora você pode se perder para sempre.
E por isso que Jesus vai atrás de você, para que você não se perca para sempre, que é a perdição eterna. Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida, e eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Filho e filha, a alegria de Deus quando um pecador se converte é grande, é grande, é grande, porque significa que você estava perdido, você estava indo para a perdição eterna, mas agora você foi encontrado, você não vai mais se perder para sempre. Você estava perdido, mas foi encontrado. É a alegria do pai quando viu o filho pródigo voltando para casa. Quem de nós nunca teve perdido? Eu já tive perdido na vida, minha gente. E um dia Deus me encontrou. Esse dia que Deus me encontrou, Deus se alegrou. O dia que Deus te encontrou, Ele se alegrou. Por quê? Você foi salvo da perdição eterna. Mas interessante, há alegria quando o pecador se converte. A Bíblia está dizendo, há mais alegria no céu por um pecador que se converte. Porque se ele não se converter, não tem alegria, gente. Tem gente que diz assim, não, Deus ama a gente do jeito que... Sim, só que não existe alegria no pecador que quer continuar no seu pecado. A alegria é quando o pecador se converte, porque aí ele encontrou o caminho, ele encontrou a vida que é Jesus. Você está entendendo? Que nós peçamos para que a gente encontre o caminho que é Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.